Ele veste terno preto, é muito magro, é capaz de esticar seus membros e o próprio tronco para tamanhos desumanos, a fim de provocar medo e também seduzir suas presas. Com seus braços estendidos, suas vítimas ficam hipnotizadas e ficam totalmente impotentes. Ele também pode esticar seus dedos criando tentáculos. Ele nunca deixa rastro de suas vítimas. Não se sabe a origem dele. Ele gosta de raptar crianças. Sempre é visto antes do desaparecimento de uma ou várias crianças. Gosta de lugares com névoas ou muitas árvores onde ele pode se esconder. Dizem que as crianças podem ver ele se não tiver adultos no local. Parece uma lenda, mas muitas pessoas afirmaram já terem visto o homem esguio. Os avistamentos normalmente acontecem à noite, perto de rios ou florestas. Tem relatos também dele ter entrado em quartos de crianças à noite, com janelas abertas. São comuns no Japão e na Noruega, mas vem crescendo avistamentos em outros lugares do mundo. Ainda não acredita? Veja as imagens dele e fotos tiradas de crianças aparecidas no dia em que elas sumiram. Ao longo da história humana, o homem se deparou com certas entidades que são incompreensíveis para o nosso atual conhecimento científico, especialmente porque elas são capazes de atos incríveis, para não dizer mágicos, perante aos olhos de quem as observou. Por exemplo, há um registro do ano de 1433 do rei da Polônia sobre seu encontro com uma criatura que pode ser chamada de peixe-bispo, um ser humanoide com características de peixe capturado no mar Báltico. Outros exemplos que podemos ressaltar é dos casos de Irmãos Verdes, na Inglaterra, Homem-Mariposa, Ingrid Cold, Demônio de Jersey, enfim, existem uma centena de casos de criaturas bizarras que hora ou outra aparecem e deixam muita gente assustada. Em tempos de internet, essas aparições se tornaram cada vez mais frequentes. Você conhece Drake? Fazem os internautas questionarem o quanto sabemos sobre esse mundo e a realidade que nos odeia. Seriam esses monstros somente fruto de nossa imaginação ou algo anormal que as autoridades escondem da visão do público? O último exemplar da série a aparecer na internet, conhecido como Slenderman, o Homem Esguio, apresentado aos internautas através do caso Marble Hornets. Slenderman é um fenômeno fora do comum, com um efeito viral gigantesco. Desde a sua primeira aparição no vídeo de entrada do Marble Hornets, essa bizarra criatura já arrastou milhares de fãs a dormirem de luz acesa. O sucesso é tamanho que uma das grandes produtoras do cinema pretende transformar a história em um filme. Se você não conhece a história e gosta de um bom mistério, agora é a hora. Sejam bem-vindos a Creepypastas e Lendas do canal. Essa história começou há um tempo atrás nos fóruns americanos e seus canais de mistério, como Something Awful, Above Top Secret e o 4chan. Publicações falando sobre aparições de uma entidade sobrenatural, um homem magro, sem rosto, usando um terno preto, com a incrível habilidade de esticar seus membros, a sua vontade de criar outros semelhantes a tentáculos, surgiram entre os tópicos discutidos sobre o assunto debatidos. A princípio, ninguém deu muita importância, afinal, esse maldito Dawson era demais para ser de verdade. Com o tempo, novos fatos e detalhes começaram a ser inseridos à lista dos investigadores amadores que procuravam saber a verdade por trás da história. A cada história e testemunho dos usuários, Slenderman ganhava um aspecto ainda mais sombrio, com características assustadoras, como hipnotizar humanos através de movimentos aparentemente desordenados, fazem que suas vítimas virassem uma espécie de zumbi, à mercê de sua vontade. Após uma série de relatos, um grande número de fotos começaram a ganhar os tópicos e posts dos fóruns e blogs que adoraram esses assuntos. Muitas delas, logicamente, meras montagens, outras, no entanto, que deixam qualquer com aquele pingo de interrogação na cabeça. Entre as mais vinculadas estão essas que serão logo apresentadas.
História vai, história vem, os pontos em comuns entre os testemunhos fizeram com que os internautas chegassem à conclusão. A criatura tinha como alvo crianças e adolescentes, utilizando seus braços estendidos, hipnotizando suas vítimas, deixando elas totalmente impotentes. Ninguém sabe o que o Slenderman faz com suas vítimas. Elas simplesmente somem, sem deixar rastros, como se evaporassem. Outro ponto interessante é que supostamente somente as crianças podem vê-lo, quando não há adultos no local. Apesar das tentativas, não foi possível chegar a nenhuma conclusão concreta sobre a sua origem. Acredita-se que ele mora perto de rios e florestas, pois o avistamento sempre ocorre em um ambiente, contudo, um dos dois elementos, talvez pela facilidade em que ele tem de se camuflar nesses lugares. Enfim, tudo muito improvável e sinistro. O mistério ainda continua, e já tem até estudiosos sobre o tema. Teorizou-se que o Slenderman não é dessa época. Os investigadores de plantão iniciaram uma busca implacável para descobrir as origens de Slenderman, e para nossa surpresa obtiveram algumas informações cruciais que levaram ao fato do magricelo ser uma entidade atemporal. Veja o que eles descobriram. Pinturas mostrando seres semelhantes ao homem, porém dotados de muitos tentáculos, foram demonstradas pelos usuários desses fóruns. Entre elas, uma das que mais correram na internet foi essa acima. Na figura podemos perceber um monstro amedrontando os humanos. Essa representação está datada de 9.000 anos atrás. O local é duvidoso, já que alguns fóruns apontam para uma caverna na região de Tweefelfontein, Namíbia, enquanto outros dizem que fica no Parque Nacional de Serra da Capivara, nordeste do Brasil. Slenderman está presente também nos hieróglifos. Esse ser, o qual se acredita ser escravo de Deus Anubis, representa exatamente as características do nosso camarada. Um homem magro com tentáculos, fato que deixa tudo muito interessante, principalmente porque o Slenderman, durante a história e as suas participações nela, deixa entender que ele tem uma ligação com a morte, mas não com a ação e sim a morte como uma entidade. Doob é a criatura da qual fala uma antiga assustadora lenda escocesa, também conhecido como Homem Negro. Conta essa lenda que nas florestas escocesas desde tempos remotos mora uma criatura que sequestrava crianças e desaparecia com elas no meio da floresta. Camuflado pela escuridão, Doob aguardava o momento certo para agarrar suas vítimas. O interessante são as características dessa história com Slenderman. Ambas as criaturas são homens magros, dotados de tentáculos, que vivem nas florestas e raptam crianças. A lenda de Doob é datada de Idade Média. Outra lenda muito semelhante à história de Slenderman é o conto holandês de Tekkenman. Tekkenman, Homem Galho, é uma criatura humanoide dotada de galhos que servem como tentáculos, utilizados para prender suas vítimas e levá-las para o meio da floresta. Nos primeiros baralhos de tarot, dotados no século XIV, da Floresta Negra ao sul da Alemanha, mostraram uma criatura assustadora muito semelhante ao Slenderman, chamada de Der Ritter, o Cavaleiro, o qual a carta representava a morte. Em escritos dessa época, essa figura é encontrada sequestrando crianças dos braços de seus pais. Acredite ou não, a história do bicho-papão não é brasileira. Ela está presente em diversas culturas e na origem. O bicho-papão era um homem sem rosto que comia criança, tal como Slenderman, os quais afirmam ter uma boca gigantesca, embora ela não apareça, senão durante as refeições ou tentativas frustradas de se alimentar. A história do bicho-papão é da Europa, da Idade Média, e dizia ser uma variação de um conto da Pérsia, sobre um demônio que captava crianças para se alimentar. Der Grubman é a versão alemã do bicho-papão. É a versão que mais se assemelha à do Slenderman. Der Grubman significa o grande homem, nome que faz jus à aparência da criatura, um ser alto com membros enormes que entrava pela janela das crianças durante a noite para raptá-las e devorá-las posteriormente.
Também não possuía rosto, apenas uma grande boca, capaz de esticar para engolir uma criança inteira. São centenas de casos sobre o Slenderman disponíveis na internet. Boa parte fede a fake e não usam qualquer tipo de criatividade. Separei aqueles melhores. Okay, we're recording now. Thomas, would you like to start from the beginning? Am I? Yes, Thomas, you're safe. Now, can you start from the beginning so that we may try to understand the events that happened? Okay. My daughter Jessica, she'd been outside playing at a friend's house, and we only lived up the street. They actually only lived up the street. I'm sorry. It started to get dark out, and I had called her friend's parents that she needed to get home. They told me that she left over a half hour ago. Well, they're only a 5-minute walk away, so Is this where you left the house looking for her? Yes. We live in a wooded area, and I knew she liked playing there with friends, but going alone didn't make sense. Okay, so what happened next? I was calling Jessica's name, and it had been really getting dark out now. I was walking through the woods, looking and listening to anything. I remember suddenly feeling sick, like nauseous in the stomach, like I wanted to throw up. I started getting ringing in my ears. Then Thomas? That thing! That nightmare! No, it! Jessica's clothes. And one of its hands. You do. It's okay. Can you please describe what he looked like? It was tall. It appeared to be wearing a suit, but there's no way it was human. There's no way. The arms are almost to the ground. I've never seen anything like it. It's face. It's okay, Thomas. You can continue. That horrible fucking face! Just staring at me! But no, there was no face! There was no eyes! What did I see? Thomas, please calm your... No! No! I fucking saw you, son of a bitch! It took my Jessica! It's now coming for me! I can't sleep! I can't live! You don't know! You don't know! Oh God! Oh God! Thomas, calm down! Ah! It's right there! Mr. Payne, holy crap! Homem alto em sua clareira, vestido como um nobre, todo em preto, sobressaltava sobre ele, escuro como a meia-noite nublada. Ele tinha muitos braços, todos de comprimento e sem osso, como cobras, todos afiados como espadas, e eles se contorciam como vermes nas unhas. Meu filho, meu lar. Ele se foi, roubado de sua cama. A única coisa que encontraram foi um pedaço de roupa preta. Ele se parece com algodão, mas é mais suave, mais grosso. Lars encontrou em meu quarto ontem,
gritando no topo com os pulmões que o anjo está lá fora. Eu perguntei o que ele estava falando e ele me contou uma história de fadas disparate sobre Der Grubman. Ele disse que viu um monstro indo para os bosques de nossa aldeia. Encontrei uma de minhas vacas mortas pendurada em uma árvore. Não pensei nada no primeiro momento, mas agora ele está desaparecido. Devemos encontrar Lars e minha família deve sair antes que sermos mortos. Lamento, meu filho. Eu deveria ter escutado. Que Deus me perdoe. Em 10 de janeiro de 2009, 3 esquiadores, Amanda Fisher, Douglas Bellinger e Natasha Pierce, desapareceram deixando sua cabine nas montanhas de Mica Resort de Jasper, em Alberta. Um dia antes, um amigo, Thomas Chambers, deixou a festa para retornar a Calgary. Aparentemente devido à preocupação com a saúde, ele foi questionado por RCMP. Seguindo os desaparecimentos, alegadamente informou que ele havia deixado seus amigos devido a pesadelos recorrentes com um homem alto, em preto, perscrutando as janelas da cabine durante a noite. Os investigadores descartaram o jovem como possível suspeito, mas consideravam uma testemunha-chave. Uma fonte dentro da RCMP que falou sobre a condição de anonimato revelou que os oficiais tinham confiscado uma câmera digital e uma câmera de vídeo no momento da entrevista, que nunca foram devolvidas. A RCMP foi, no entanto, incapaz de perguntar sobre o material disponível na câmera, pois Thomas desapareceu em 21 de janeiro. Sua casa foi encontrada saqueada naquela manhã. Marble Hornet é o nome do projeto de um estudante de cinema que decidiu fazer um filme sobre a sua história e acaba se envolvendo com os casos dos desaparecimentos da lenda urbana de Slenderman. Um rapaz chamado Alex, que estuda cinema, resolveu fazer um filme chamado Marble Hornet, que contaria a história dele voltando às raízes onde ele morava. Seu amigo Tim começou a notar que Alex estava ficando cada vez mais neurótico, deixando a câmera ligada até mesmo quando não havia nada para filmar. Alex resolve deixar o projeto para trás e sumiu da faculdade. Tim, preocupado com o estado de Alex, resolveu fazer uma visita a ele para saber o que estava acontecendo. Quando chegou, se deparou com Alex muito magro e com aparência de doente. Tim tocou no assunto do filme Marble Hornet, então Alex levou até o porão, entregou todas as fitas das filmagens para Tim e pediu que Tim queimasse-as, nunca mais tocasse no assunto. Tim, assustado com a reação de Alex, levou as fitas para casa, porém não mexeu nelas durante um mês. Agora ele está colocando partes relevantes das filmagens em pequenos trechos em sua conta no YouTube. Os vídeos, curtos, porém super assustadores, não fazem sentido e não apresentam ter uma ordem correta dos fatos. A maioria dos vídeos contém uma aparição estranha do Slenderman assombrando Alex ou aparecendo subitamente no fundo da filmagem. Até o momento existem 35 vídeos e uma introdução. Cada vídeo é relativamente pequeno, mas consegue deixar os telespectadores terrivelmente assustados. Os vídeos que Tim divulga no seu canal do YouTube você vai ver aqui agora. Vejam um dos vídeos parecendo Slenderman. Com a ideia de amnésia, imagine andar por uma floresta à noite apenas com uma lanterna, à procura de uma vítima do Slenderman. É assim que acontece no jogo Slenderman, baseado na lenda do Slenderman. O jogo foi lançado em versão beta, onde você tem que encontrar 8 bilhetes deixados pela suposta vítima do Slenderman. Se você ver ele, é melhor correr. O cenário é escuro, sombrio e claustrofóbico, o áudio é perfeito para um excelente jogo assustador e com sustos. Então, gente, quem vocês acham que é o Slenderman? Uma criatura? Apenas uma parte de nossa imaginação? Isso é com vocês. Deixem o que vocês pensem aí nos comentários. E é isso, gente. O que vocês acharam do vídeo? Deem joinha, por favor, porque foi muito difícil para fazer.
eu tive que escolher muito material. Se você é novo, se inscreva no canal, adicione aos favoritos. Então é isso, gente, e até o próximo vídeo.